Pessoas que compraram um carro novo levaram um susto quando descobriram que o veículo simplesmente desapareceu durante o trajeto da entrega. Mais de 100 pessoas reclamaram da empresa especializada no transporte em caminhões cegonha e algumas ainda ouviram ameaças. Imagine a situação. Você compra um carro e ele simplesmente some durante o transporte. E não tinha carro algum meu lá, né? E quando tenta entender o que aconteceu, recebe ameaças como essa. Agora você vai ver a canseira que seu carro vai ficar parado enquanto essa reclamação estiver lá. Isso eu posso te garantir. Isso aconteceu com a Bárbara. Ela mora em Castanhal, no Pará. Viajou mais de 3.000 quilômetros até São Paulo para tentar descobrir onde está o carro que ela comprou em um leilão 90 dias atrás e nunca recebeu. Estou pedindo a sinceridade, né, de onde está o carro agora nesse momento e eles não me falam, eles estão escondendo o carro de mim. Eles, a que Bárbara se refere, são os responsáveis por uma transportadora que ela contratou em São Paulo para levar o carro dela numa carreta, conhecida popularmente como cegonha, de Curitiba, no Paraná, até Belém do Pará. O prazo estabelecido foi de 22 dias úteis para eles me entregarem o carro em Belém, tá? E o valor que eu paguei foi R$ 2.700 à vista. Bárbara esperou os 22 dias úteis e nada do carro chegar. Continuou esperando por um mês, por 2 meses. E nesse período, ligou praticamente todos os dias para a transportadora. Bárbara também passou a receber ameaças depois de ter contado a história em um site que publica reclamações de consumidores insatisfeitos. Ele me ameaçou e disse que ele me daria canseira e só me entregaria o carro quando ele quisesse e quando eu apagasse a publicação. Essa é a gravação da conversa de Bárbara com o dono da transportadora. Agora você vai ver a canseira que seu carro vai ficar parado enquanto essa reclamação estiver lá. Isso eu posso te garantir. A empresa chama-se Focus. Na internet, o site é bem estruturado. Há vídeos das carretas saindo de pátios já carregadas para seguir viagens para todo o país. Aqui nesta região, o que mais se vê são pátios lotados e carretas cheias de carros. São tantas que o lugar ficou conhecido como a capital brasileira das cegonhas. Mas, estranhamente, nenhum desses pátios pertence àquela transportadora contratada pela Bárbara para levar o carro dela até Belém do Pará. Assim como as de Bárbara, outras dezenas de reclamações passaram a ser publicadas na internet. Nos últimos 6 meses, mais de 130 registros foram feitos por clientes insatisfeitos. Ulisses foi um deles. Ele fechou o contrato com a Focus Cegonha para o transporte de Aparecida de Goiânia, em Goiás, até São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde mora. A entrega atrasou 15 dias. O carro chegou, mas com batidas na traseira e dianteira. O dono da empresa me falou, tá, pode levar o carro e você mesmo arruma e passa a despesa que foi lá de peças e mão de obra e a gente acerta. E assim eu fiz, procurei o lugar mais barato que tinha para fazer. E no final das contas, ele simplesmente não me deu mais atenção e por aí foi por meses essa novela. Ulisses também passou pelo mesmo tipo de chantagem quando resolveu reclamar publicamente sobre os serviços da transportadora. O Luiz me respondeu e falou comigo, retira a reclamação lá que eu resolvo com você. Aí eu falei, não, cara, não é assim, resolva comigo que eu entro lá, não é nem possível retirar. Eu falei, eu entro lá e falo que você resolveu e tá tudo certo. Esse empresário do Mato Grosso escolheu a Focus para fazer a realocação de 2 carros da frota de aluguéis. O trajeto seria de Cuiabá a João Pessoa, na Paraíba, e vice-versa. Ele pagou metade do serviço na assinatura do contrato. Só que nesse caso, as versões da Focus de que os carros estariam em um ou outro local
foram confrontadas com informações de rastreadores. 80 dias passando raiva, né? Mandando mensagem, recebendo respostas, assim, de certa forma, evasivas, mentirosas, né? Nós sabíamos onde o carro estava porque nós tínhamos o rastreador. E muitas vezes eles estavam ligando, falando que o carro já estava em trânsito, pedindo dinheiro. A multa pelos dias de atraso e o prejuízo do período em que os carros não puderam ser alugados serão assuntos a serem resolvidos na Justiça. A gente vai pedir também a questão de 80 dias de um carro que é um carro voltado para aluguel. São prejuízos que a empresa vai somar nessa ação contra essa empresa. O proprietário da Focus Cegonha não quis gravar entrevista, mas indicou a advogada para explicar a situação da empresa. Nos últimos meses, a empresa está passando por um processo de reestruturação, né? Então, assim, a gente passou por uma crise, né? Uma crise financeira, uma crise nos dirigentes, que está sendo mudado o quadro societário, está com algumas entradas e saídas, e a gente está se reestruturando. E aí, além disso, a gente teve alguns problemas com os transportadores, que seriam os cegonheiros, que, como eu falei, eles são terceirizados. Disse também que funcionários do setor de atendimento foram desligados por má conduta e que as conversas entre um dos donos e Bárbara foram desentendimentos pontuais. Agora você vai ver a canseira que seu carro vai ficar parado enquanto essa reclamação estiver lá. Isso eu posso te garantir. Sobre o carro que foi entregue batido, a advogada disse que o cliente, Ulisses, não aceitou as condições sugeridas pela transportadora. No caso de Cuiabá, a advogada disse que a empresa ainda não foi acionada judicialmente. Bárbara, que veio do Pará até São Paulo atrás do carro, teve afinal uma boa notícia. Ela passou pela delegacia e fez um boletim de ocorrência. O delegado conseguiu rastrear o pátio onde o carro dela estava. Fomos juntos para conferir e olha só. Tá inteiro o carro, graças a Deus. Tá inteiro. Pretendo mover uma ação judicial contra eles, né? Para ver a questão dos danos morais, toda a situação que eu passei, o estresse, toda a despesa que eu tive, né? Para estar aqui, para me deslocar até aqui e pôr um fim nessa situação.